Para a gente explicar para os nossos ouvintes, nossos internautas, muita gente nos acompanhando por imagens na internet, como é que é o rito de um depoimento como esse, o que pode acontecer, se no caso o ex-presidente Lula pode ficar quieto, como é que é a orientação dos advogados. Está conosco o criminalista Roberto Delmanto Júnior. Doutor Delmanto, boa tarde, como vai? Oi, doutor. Doutor Roberto Delmanto, está nos ouvindo agora? Estou ouvindo, deu uma interferência, agora mas sim. Agora estou ouvindo. Boa tarde, Tudo Thiago. bem, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor, o que acontece? Um depoimento como esse, como que é o desenrolar? O ex-presidente pode ficar quieto, pode não responder nada, pode só responder as perguntas a que lhe interessem, ele pode, durante o depoimento, ouvir sugestões da defesa, dos advogados. Como é que é o trâmite de um depoimento como esse? O interrogatório do acusado, hoje, é o último ato da instrução criminal, ou seja, da colheita de provas. Foram já ouvidas, neste caso, todas as testemunhas de acusação, todas as de defesa, e por último é o interrogatório do acusado, o interrogatório do réu. Esse interrogatório, pelo entendimento da doutrina e pelas decisões dos tribunais, ele é um ato de defesa. Não é através do interrogatório que se vai conseguir obter prova contra o acusado. Ele é, sobretudo e acima de tudo, um ato de defesa. E aí, o juiz inicia este interrogatório, ele faz algumas perguntas ao acusado, inclusive endereço, nome, quanto recebe, quanto ganha. Enfim, há uma série de perguntas iniciais da qualificação do réu, e depois ele passa o interrogatório. No primeiro momento, antes dele passar o interrogatório, o juiz Moro irá advertir o agora réu Luiz Inácio Lula da Silva de que ele tem o direito ao silêncio e de não se autoincriminar, e que ele pode se recusar a depor, ele não é obrigado a responder as perguntas do juízo, do Ministério Público, de outros advogados de correios. Ou seja, ele tem plena liberdade para escolher se ele vai falar ou não, e se falar, a quem responder ou não. Doutor, nessas últimas semanas a gente vem acompanhando muita gente falando sobre esse depoimento, e uma grande curiosidade das pessoas, que nós temos que fazer a pergunta, se o ex-presidente Lula pode ser preso por voz de prisão do juiz Sérgio Moro. Isso acontece? Isso é comum? Isso é incomum? Olha, se houver, por exemplo, um desacato, uma perda da razão, uma ofensa, aí muda-se o quadro. Nós tivemos, no episódio dele, do ex-presidente Lula, o depoimento de um executivo, salvo engano, da OAS, me corrija, Thiago, que teria narrado o pedido de Lula para que ele destruísse provas, né? Se ele tinha conta no exterior, se ele não tinha. Aliás, foi o depoimento de um ex-funcionário da Petrobras. Mas esse fato teria ocorrido há muito tempo atrás. Então, é difícil que, em razão desse depoimento, reportando fatos antigos, se decretasse atualmente uma prisão preventiva do ex-presidente Lula, ainda mais no final da instrução, que já está encerrada. Então, eu acho muito pouco provável, quase nula, a chance de existir uma decretação de prisão preventiva dele neste ato, a não ser que haja uma ofensa, um desacato, alguma coisa nesse sentido ao juiz, que também entendo pouco provável. Doutor Delmanto, aqui nos nossos estúdios, o Carlos Aros, o Marcelo Matos, o Vitor La Regina. Quem quer fazer a pergunta? Doutor Carlos Aros falando. Boa tarde. Aros. Alguns sites, enfim, algumas pessoas escrevendo sobre as últimas decisões do juiz Sérgio Moro a respeito de solicitações da defesa, como restritivas, como abusos por parte do juiz. Como é que o senhor avalia essa relação, sabendo que ambos o ex-presidente já tinha, claro, um fenômeno midiático, e o juiz ganhou essa publicidade também por causa da Lava Jato, essa esfera midiática na qual os dois estão inseridos, isso pode de alguma forma intervir nessas decisões, ter interferência? Como é que o senhor avalia isso, tendo em vista essa campanha que é feita também em defesa do ex-presidente? Olha, o que eu digo que tudo é possível, inclusive do juiz Moro absolver o Lula.
Pode vir uma sentença absolutória que o Moro entenda que não esteja aprovada, questão de propriedade, fique em dúvida. Quer dizer, tudo é possível. As pessoas têm como certa condenação, mas não. Temos que sempre relembrar isto. O juiz julga de acordo com a sua consciência, com fundamento na prova dos autos, e se houver alguma dúvida, há que se ter absolvição. Então, o juiz, ao se manifestar, ele tem que demonstrar o porquê ele está entendendo daquela forma, ou seja, é a fundamentação das decisões. Não se pode absolver ou condenar com a chamada, entre aspas, verdade sabida. Então, quando um juiz fundamenta a sua decisão, ele presta contas ao cidadão brasileiro, à cidadania, mas ele não vai julgar de acordo com a opinião pública. Isto jamais. Mas ele julga de acordo com a sua consciência, mas ele tem o dever de explicar o porquê ele condena ou o porquê ele absolve, inclusive para questões de recursos, para controle dessas decisões. Tá certo, Carol. Bom, com a gente aqui o doutor Roberto Delmanto. Doutor Delmanto, só para a gente fechar a nossa conversa, o repórter Marcelo Matos vai fazer uma pergunta para o professor. Muito obrigado por esperar, viu, Marcelo? Boa tarde, doutor. Alô, doutor? Boa tarde, Marcelo. Doutor, o seguinte, a gente sabe, a gente tem acompanhado as delações, então há a declaração de que o presidente sabia, de que o presidente fez isso, fez aquilo, o presidente nega, o ex-presidente Lula. O que é levado em consideração para o juiz para caracterizar prova, ou vai ficar uma versão de uma pessoa falar e a outra rebater? O que seria prova para uma condenação? É necessário que se apresente aí documentos? O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, a questão é a seguinte: houve 2 depoimentos que foram muito ruins para o ex-presidente Lula. O do empreiteiro Léo Pinheiro, acerca exatamente deste caso, dos móveis planejados no apartamento, e que teria Lula pedido para ele, entre aspas, destruir provas, documentos da propina do caixa do PT, fecha aspas. Isso teria havido esse depoimento do Léo Pinheiro. E o outro do Renato Duque, ex-funcionário da Petrobras, que teria encontrado com ele em 2014 e que estaria preocupado se haveria alguma conta no exterior em nome de Renato Duque, segundo foi divulgado, aí se viu pelas audiências que foram gravadas e veiculadas. O juiz, ao analisar as provas do processo, ele tem o chamado livre convencimento. Não existe uma prova que vale mais do que a outra. O juiz vai valorar todas. Então ele vai valorar os depoimentos, os testemunhos, as provas materiais. Existem lá laudos fotográficos dele visitando o apartamento, que esse processo é ligado ao triplex, né? Então ali a questão do depoimento do Léo Pinheiro foi muito ruim para a defesa. O Léo Pinheiro acusa Lula, diz que o apartamento era dele mesmo, só não tinha a escritura no nome dele. Então o juiz Moro vai cotejar o depoimento do Léo Pinheiro. Lula evidentemente vai dizer que Léo Pinheiro está mentindo, que não é verdade. Mas junto com isso tem aquelas questões das fotografias que foram que ele foi visitar o apartamento lá com a dona Marisa à época. E então o juiz vai valorar tudo isso. E aí vai ver, a defesa vai explorar as contradições, existem contradições, vai explorar que ele não era proprietário mesmo porque a escritura não está em nome dele, se não está em nome, pelo registro civil, pelas nossas leis civis, é proprietário quem tem o nome na matrícula, que ele seria um usufrutuário, enfim. O juiz Moro irá valorar tudo isso e aí terá que decidir, mas ele vai ter que explicar o porquê ele decide. Então, até para dizer, se for o caso, que a palavra do Lula ficou isolada no contexto probatório diante das demais provas testemunhais, periciais, documentais, de visitas no imóvel e assim por diante, ou não. Doutor, eu prometo que é a última. A Justiça negou os recursos que poderiam adiar o depoimento. A Justiça acertou? Olha, eu não conheço os detalhes do processo, né, para avaliar, mas pela leitura que nós tivemos, a informação que se chegou, a defesa, há meses atrás, havia pedido para a Petrobras, que é assistente da acusação, juntar todos os contratos envolvendo a Petrobras, envolvendo a OAS, envolvendo essa empreiteira envolvida no caso. E chegaram, nas vésperas da audiência, mais de 100 mil páginas em documentos. E aí se pediu o adiamento do interrogatório para que a defesa pudesse ler essas 100 mil páginas de documentos. Aí veio o tribunal, falou, olha, não vou adiar,
porque foram vocês mesmos que pediram a juntada desses documentos e muitos deles são irrelevantes, não dizem direto, não são os mencionados na denúncia. Já a defesa diz o contrário, eu pedi isso há meses, e por que só se juntou agora? Deveria ter sido juntado há um mês atrás, há 60 dias atrás, por que só agora? Então, analisando-se friamente, os dois lados têm seus motivos, as suas razões. O tribunal decidiu dessa forma, e a defesa aí poderá, sem dúvida nenhuma, na frente arguir a nulidade do processo em razão deste indeferimento. Mas como já houve indeferimento em primeiro grau no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e já houve indeferimento no STJ, só vai sobrar o Supremo Tribunal Federal para